Vamos lá, resultado ruim? Resultado ruim. Meio que dentro da lógica também, jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, o time dos caras é bem forte mesmo, por mais que a fase não seja das melhores, tá bom, dentro da lógica. Poderia ser pior? Depende, se a gente for pensar que o primeiro tempo do Corinthians foi tenebroso e era pra gente ter tomado uns 4-5-0, não, poderia ter sido bem pior ali, né? Mas se a gente pensar no segundo tempo, num contexto como um todo, a gente ficou dentro do que era possível ficar ruim, que é 1-0 e traz pra casa aí, ainda vivo, uma potencial classificação pra final da Copa do Brasil. Bora trocar uma ideia aqui sobre Flamengo 1, Corinthians 0, lá no estádio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que eles insistem em chamar de casa. O Flamengo não tem casa, beleza? Então fique registrado isso aí. Pode chorar, flamenguista, aqui, mas se chorar, manda em Pix, beleza? O choro. Manda um mimimi em Pix que a gente consegue dar atenção pra vocês aí. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas essas coisas que ajudam demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E quem tem condição de fortalecer financeiramente é o que faz a gente continuar existindo no curto prazo. Então eu deixo sempre a chave Pix aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tem a opção do valeu também. Saiba que isso realmente faz muita diferença se você tiver condições. E a partir de agora eu vou começar a fazer o seguinte, né? Os Pix mais significativos ou com mensagens mais legais eu trago no pós-jogo seguinte aqui e leio no finalzinho pra dar uma moral pra quem dá moral aqui pro canal também, tá bom? Não esqueça de fazer essas coisas. Bom, a gente não pode começar a trocar ideia sobre esse jogo aí, né? Um jogo grande, jogo de semifinal, sem pontuar duas coisas. Primeiro, o foco do Corinthians não é Copa. O Corinthians já ultrapassou o teto em Copa já há muito tempo. Já era pra ter caído lá contra o Grêmio, né? Deu sorte nos dois jogos ali, acabou levando pros pênaltis. O Hugo fez, né, a boa aí pro Corinthians e tal. Então a gente meio que ultrapassou o nosso teto. Demos sorte no sorteio, pegamos o Juventude, quase tomamos o pipoco do Juventude, perdemos fora, depois conseguimos reverter em casa. Chegamos aí na semifinal, tá? Agora que estamos na semifinal, beleza, né? Vamos tentar almejar o máximo possível e chegar o mais longe possível. Mas entenda que a realidade do ano, das condições, do contexto do Corinthians, político, administrativo, de tudo que a gente fala aqui, é de um ano onde a semifinal já é um título pro Corinthians, beleza? Não rebaixar vai ser um título pro Corinthians. A semifinal da Copa Sul-Americana também vai ser um título. O que vier depois disso aí, rapaziada, comemora muito mesmo, porque é isso. Mas já estamos aqui, né, cara? Então a gente precisa pontuar que a nossa situação é essa, mas já que estamos aqui, tem outra coisa que a gente precisa falar, que é realmente um pouco de incoerência nas escolhas do nosso treinador Ramon Dias. A escalação do Ramon Dias dessa vez foi tenebrosa, não dá pra entender, completamente injustificável, porque nem deu a entender que tava poupando, até porque o time do Corinthians, o que é titular e reserva no time do Corinthians? Nada, né? Tirando o Rodrigo Garro, que hoje fez mais uma partida ruim, vamos pontuar assim, né? Porque contra o São Paulo já foi mal, agora foi mal de novo aí. É o pior momento do planeta, da história da humanidade pro pro Garro oscilar, e agora ele deu 2 jogos aí abaixo da média. E o Hugo Souza, que mais uma vez fez uma partidaça, mas precisamos pontuar o gol do Flamengo numa dessas. Tirando isso aí, o que é titular no Corinthians? Nada, né? O resto é tudo meio que todo mundo reserva no time do Corinthians. E aí você vai lá, coloca o Garro, coloca o Hugo Souza e enche linguiça com um monte de jogador. Do nada aparece um Héctor Hernandes ali na frente. E claro que o Héctor Hernandes, assim, ó, quem diria? Vou ter que ficar carteirando vocês aqui, não quero ofender ninguém hoje, eu tô bem tranquilão aqui, mas quem diria que o Héctor Hernandes é mediano pra baixo? O pai aqui, né? Porque quando o jogador vem, eu sempre faço questão de fazer uma análise do ponto que o jogador está na história pra trás, porque eu não sou Nostradamus, eu não prevejo o futuro pra saber o que ele vai render depois. Então eu pego meio que um currículo dele e falo se a contratação foi uma contratação boa ou ruim. Quando o Héctor veio, eu falei tudo sobre ele, né? Estatística, mapa de calor e tal, as condições físicas, técnicas, e pontuei que um jogador que tinha jogado no máximo em terceira prateleira da Europa, que nunca foi protagonista em porra nenhuma e que na média de aproveitamento em chances claras de gol dele era um aproveitamento um pouquinho superior ao aproveitamento atual dos nossos atacantes aí, beleza? Aí eu comparei com vários atacantes. O que brotou, gente, aqui? Um bando de otário imbecil que só sabe vomitar a frase pronta de outro lugar
falando assim, ó, ai, você está zicando, você está torcendo contra o cara, tem que esperar o cara jogar primeiro. Se eu esperar o cara jogar primeiro pra ver se ele funcionou ou não, pra falar se funcionou ou não, eu sou só um completo imbecil igual você que pensa assim. Então antes do cara chegar, eu já pontuo que o cara era mediano pra baixo. Eu tava assim, como eu tava muito carente de esperanças aí, olhando pros nossos atacantes aí, vendo Pedro Raul, aquela bosta que nem tá sendo relacionado mais, Yuri Alberto, Romero, todas essas carniças aí, eu falei, mano, qualquer coisa ali que pode ajudar a gente um pouquinho, que tem uma esperança, a gente bota um pouquinho de fé, mas é um cara mediano pra baixo. Hoje foi uma partida que ele teve a oportunidade do nada aí, né, nem entrou no jogo contra o São Paulo, ele foi preterido pelo Memphis, que tá bem fora de forma, né, e agora, como o Memphis não tá inscrito na Copa do Brasil, ele entrou como titular do nada, ao lado do Romero, que, bom, a gente já sabe, vocês já sabem o que eu penso do Romero, né? E aí, do nada, ele entra com dois contra o Flamengo. O Flamengo é um dos times mais técnicos aqui do Brasil, né? Tecnicamente falando, assim, de nível de criação no meio campo. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, jogou com o Gabigol agora e tal. Mas, enfim, com um time realmente muito sólido, tecnicamente falando. E aí, ele resolve entrar com o Rian, que tem o potencial físico de um alfinete, o potencial físico de um louva-a-Deus. Ao lado dele o Charles, que é a nossa grande potência física no meio campo, que também não jogou nada. E o que mais que ele tava esperando? Com o Romero e tal, e aí você perde completamente o meio campo, e com o Garro e Coronado juntos numa dessa pra sobrecarregar ainda mais os primeiros volantes. Um erro assim de escolhas de peças do Ramon Dias que pra mim não fizeram o menor sentido. Na lateral direita ele usa o Fagner, na esquerda ele volta do nada com o Hugo, na zaga ele coloca o Félix Torres, que já vem rendendo muito abaixo. Sabe, o que é? Você tá dando atenção ou não tá pra Copa do Brasil? Vale a pena jogar ou não vale? Porque assim, ou parece que você está poupando pro Campeonato Brasileiro, ou não poupa pro Campeonato Brasileiro. Porque essa meia bomba aí também, essa palmolência aí, vai acabar fudendo todas as competições aí, se é que é possível ainda o Corinthians conseguir ir abaixo dessa. Isso que eu falei que eu tava calmo, né? Nossa, eu tô tentando, eu juro que eu tô calmo. O coração tá se colocar aqui uma frequência cardíaca, dá 60 batimentos. Eu tô bem suave aqui. E beleza, né? Aí ele opta por jogar com o Hugo Souza, Fagner de um lado, Hugo do outro, dupla de zaga, o André Ramalho e o Félix, joga com o Rian de primeiro volante. Claro que o Rian foi jantado pelo meio campo muito mais forte do Flamengo, com a Arrascaeta, com o Gerson e tudo mais. Charles, Coronado, Garro e na frente o Yuri Alberto e o Romero num 4-3-1-2 ou 4-4-2, da maneira como você achar melhor. O Corinthians no primeiro tempo foi amassado. Yuri Alberto não, Héctor Hernandes, perdão, aqui eu acostumei tanto, né, nem sabia que o Héctor Hernandes existia ainda no time do Corinthians. O Corinthians foi amassado pelo Flamengo no primeiro tempo. Era pra ter sido pelo menos vou ser gentil aqui, 3-0 Flamengo, primeiro tempo, se não fosse o Hugo Souza, que fez pelo menos 2 milagres e mais algumas outras defesas ali meio que coadjuvantes numa dessa. O Corinthians foi dar a primeira finalização, foi ter a primeira finalização do Garro de fora da área, aquela chapada numa jogada do Coronado, aos 40 minutos do primeiro tempo. Esse é o nosso nível de competitividade, mas não, tá tudo ótimo, tá tudo excelente, blá blá blá. Se a gente estivesse falando de Campeonato Brasileiro aqui, não vai rebaixar e tal, aquela mesma coisa de sempre que me dá preguiça só de pensar. E é um time que quer realmente almejar uma final de Copa do Brasil, que queira algo maior numa temporada, não dá pra ter a primeira finalização aos 40 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo foi tenebroso, era pra gente ter tomado uns 3-0. No segundo tempo, aconteceram ali algumas mudanças, né? Eu preciso ver todos os caras que entraram aqui, né? Eu acho que entrou o Gustavo Henrique, entrou o Mateuzinho e o Martinez, né? Logo de encara no intervalo. Aí o time melhora. Aí eu não sei se o Flamengo que piorou e o Corinthians melhorou, enfim. Eu só sei que o Corinthians melhora. Melhora a ponto da gente poder analisar o segundo tempo e falar assim, ó, o Corinthians jogou melhor que o Flamengo? Não. Pra mim ficou um jogo mais equilibrado, ainda com uma leve superioridade do Flamengo no segundo tempo. E a detalhe, né? A gente precisa pontuar também aqui que a torcida do Flamengo é bizarra de tosca, né? Inacreditável, né? 47 mil torcedores numa semifinal de Copa do Brasil em casa, no Maracanã. Isso aí é uma terça-feira qualquer, Corinthians e Água Santa pelo Campeonato Paulista cumprindo tabela sem chance de classificação. Nunca serão, meus amiguinhos, nunca serão a torcida do Coringão. 47 mil pessoas, parecia que era um amistoso, parecia que era Flamengo e Madureira pré-temporada ali, sem ninguém, né, do Sub-20.
E aí o Corinthians no segundo tempo foi um pouquinho melhor e tal, teve algumas chances, uma bola na trave do Romero e tal, uma outra finalização. As duas principais chances acabaram saindo do pé do Romero na jogada do Igor Coronado. Não lembro se foi o Coronado, acho que o Coronado já tinha ido embora. Mas enfim, sobrou a bola pro Romero que ele corta pra dentro e finaliza na trave. E a outra que ele finaliza e não aparece um pé. Não tem um pé de um filho da puta do Corinthians pra bater a canela na bola, sabe? Qualquer coisa pra poder finalizar pro gol. O time do ataque, o ataque do Corinthians sabe, arame liso, é cachorrinho banguela, sabe, morde fofo, sabe, morde fofinho assim, sabe, faz carinho quando morde. Então não tem nada. O Yuri Alberto achei que até entrou relativamente bem, teve uma jogada que ele consegue dar profundidade na linha de fundo, toca pra trás, arruma um escanteio, mas é muito pouco, né, muito pouco pra uma semifinal de Copa do Brasil. Claro que cada jogo é um jogo, no jogo de volta a gente pode conseguir arrumar alguma coisa. E vamos falar dos bastidores. O Corinthians costuma ser jantado com tapinha na bundinha e dedinho no cu dos bastidores do futebol aí, né? A CBF já há muito tempo vem rabando o Corinthians, teve muita polêmica antes e essas polêmicas só existem porque o Corinthians é putinha de bastidor de confederação. O Grêmio mesmo jantou a gente antes do jogo, né, com pressão na arbitragem e tal, e o Corinthians resolve entrar em campo contra o Flamengo agora. A gente fica na expectativa se a CBF vai voltar atrás nas mudanças de datas. Eu duvido que o Corinthians vai ter uma postura um pouquinho mais firme ali nos bastidores, no que é triste, porque na próxima vez que tiver uma dúvida da CBF entre prejudicar o Corinthians ou não, eles vão prejudicar, não estão nem aí, né? Tratam o Corinthians como se estivesse tratando o Mirassol, o Novo Horizontino, como se estivesse tratando o Água Santa, o São Bento de Sorocaba, Madureira, sei lá, qualquer coisa aí que realmente não deveria ser dessa forma. Infelizmente, né? Eu sempre fui, desde o início dessa história aí, a favor do Augusto Melo botar o pauzão na mesa, mas sabe, aquela piquinha pequenininha do Augusto Melo realmente não causa medo em ninguém. Vamos pras notas, o momento que vocês me xingam, independente do que eu falo aqui, né? Sabe o que é mais engraçado, primeira dama? A primeira dama está nos bastidores aqui, não esqueça de deixar o like, deixa o like pela primeira dama, mande um pix para a primeira dama, manda um pix aí fortalecendo no canal ou manda o valeu aqui também. Sabe o que é engraçado, primeira dama? Que às vezes eu falo assim, ó, por exemplo, fulano, achei que ele não foi bem na partida, nota 3. Aí tem 5 comentários assim, você não viu o jogo, nota 3, absurdo, o cara jogou muito e tal. E aí abaixo desses comentários, se rolar mais um pouquinho, tem assim, ó, cara, um absurdo você colocar nota 3 pra esse cara, foi muito menos, foi nota 0. Então é os caras discordando entre si, discordando, todo mundo acha que tá falando a verdade. Eu já falei, mano, as notas você pode discordar à vontade, tá tudo em paz, né? Enfim, mas sabe o que dá? Outra coisa que dá raiva, desculpa estar desabafando aqui, porque eu tô realmente, sabe, chateado, né? Chateado, mas calmo, eu preciso frisar que eu estou calmo, né? Dá raiva dos caras falam assim, ó, pô, concordei com tudo. Não, ou melhor, o cara não fala que concordou com tudo. Fala assim, ó, discordo da nota do fulano, porque você não deve ter assistido o jogo. Fala, mas você concorda com todas as outras? Então, porra! Então, caralho, né? Hugo Souza pra mim foi o melhor jogador da partida. Desde que o Hugo Souza chegou aqui, eu acho que deve ter umas 6 partidas que ele já foi o melhor jogador da partida. O que acontece? Isso é um sintoma de um time que está passando por momentos tenebrosos. Quer me ouvir? Ouve. Não quer me ouvir? Pô, vai tomar no cu também. Eu tô calmo, vamos quando eu tô calmo. Nota 7,5 para o Hugo Souza. Pai, eu precisava falar do Hugo Souza. Por que 7,5 se ele foi o melhor jogador da partida? Fez milagres e milagres ali. No gol do Flamengo eu acho que ele falhou. Beleza? Falha de posicionamento. Se tiverem goleiros ou especialistas em goleiros aqui, em posicionamento, pode me corrigir aí, né? Na hora do cruzamento, principalmente quando o cara pega de maneira ali no corredor lateral ou dentro da área, que seja mais próximo do corredor lateral, o goleiro tem a função de fechar o gol. Certo? Então, tanto que o goleiro, é muito comum você ver o goleiro com a mão na trave no momento que o cara vai pra linha de fundo. Porque se for um chute direto, o cara consegue fechar pelo menos o ângulo dele. O Hugo foi muito na finta do cara lá de fechar mais o cruzamento do que o gol. O cara chuta meio que rasteiro, pra mim, falha grotesca do Hugo ali, mas o que a gente vai falar? O Hugo simplesmente salvou o time em todas as outras vezes. Era pra ter sido 5-0 se não fosse o Hugo. Nota 7,5 aí, só pela falha. A falha foi fundamental? Foi, mas se não fosse ele também, tinha fudido mais ainda. Fagner, nota 2. No gol eu também achei que o Fagner tava mal, né? Depois eu acabei revendo algumas vezes o lance. O Fagner acompanhou o Bruno Henrique, depois ele não conseguiu marcar 2 ao mesmo tempo. Mas a cobertura do Fagner sempre abaixo. Tô dando nota 2 aí, depois nada além disso aí. André Ramalho pra mim fez uma partida
partida mediana, nota 5,5. Félix Torres foi de sangrar os olhos. É inacreditável o tanto que o Félix Torres, no segundo tempo, ainda melhorou um pouco. Depois que ele começou muito mal, ele ainda deu uma melhoradinha, mas continuou errando algumas coisas pontuais ali no decorrer da partida, mas já começou no primeiro minuto logo, ele já tinha colocado assim, ó, erro do Félix na saída, o Hugo salva numa dessa, passe errado do Félix, recuada do Félix, foi um tijolo bizarro aos 15 minutos. Muito ruim a partida do Félix. Pra mim, eu poderia colocar ele como o pior jogador da partida, mas calma, nota 1,5 para o Félix, porque depois ele deu uma leve melhorada, nota 1,5. Hugo Souza, nota 5. Achei que o Hugo Souza não. Hugo Souza, sempre confundo. Tá cheio de Hugo, né? Só tem Hugo no time. O Hugo, lateral esquerdo, achei que foi uma partida mediana dele. Teve bons desarmes, bom posicionamento, mas errou também coisas simples. O Corinthians não consegue se impor. E a qualidade técnica dos jogadores dá vontade de chorar. O Hugo, Matheus Bidu também. Nota 5 pro Hugo aí. Pode ser que tenha gente que puxe mais pra baixo e tá tudo bem. Rian, nota 2,5. Foi jantado pelo meio-campo do Flamengo, mas teve uma bola que ele salvou travando ali numa das chances do Flamengo. Charles fez uma partida desesperadora, nota 2, né? Não ofereceu nada ofensivamente, nada defensivamente, nada no meio campo, pouco que acertou ali foram passes simples de lado. O Charles, quem diria que o Charles era mediano também? Nossa senhora, quem diria que um cara que tava na Dinamarca, que não era titular e não tinha se consolidado no futebol dinamarquês, no dinamarquesão, né? Que não tinha sido protagonista no Ceará aqui, que jogou na Série B com o Internacional e foi emprestado pro Sport e não se destacou no Sport na Série B, quem diria que ele não ia funcionar aqui? Ai, mas Adalba, você está zicando, você só sabe zicar, você só sabe ver a parte ruim do jogador. Pô, traz um jogador que presta pra ver se eu não elogio aqui, né? Ai, que preguiça, que preguiça. Nota 2 então para o Charles. Igor Coronado, nota 4,5. Dos dois meias criativos, eu achei que os dois foram abaixo, os dois foram mal, mas o Coronado acabou sendo um pouquinho melhor que o Garro, nota 4,5, e o Garro, nota 3,5. Forçou muitos passes, assim, sabe? Muitos passes que, em profundidade, muito, sabe? Num momento que não era o momento de dar aquele passe, era o momento de cadenciar um pouquinho mais. Quase tomou um cartão amarelo e ele tá pendurado, pra quem não sabe, se ele tomasse cartão amarelo ele não jogaria o jogo de volta e aí prejudicaria ainda mais o Corinthians. Fez uma falta forte em cima do Gerson, que até merecia o cartão amarelo e não foi punido com isso e tal, mas teve aquela finalização, por isso tô dando nota 3,5 para o Rodrigo Garro. Romero, nota 4, pelas duas chances de gols criadas, né? A bola na trave e aquela finalização. Hoje eu não vou pegar no pé do Romero, mas também, nossa, meu Deus, que partidaça do Romero, né? Héctor Hernandes, pra mim, foi o pior jogador da partida, nota meio, tá bom? Nota meio. Por que nota meio? Porque ele fala espanhol, entendeu? Então eu acho que isso aí num currículo vale a pena, né? Você fala português e espanhol, você fala que tem 2 idiomas, aí, mas ele não fala português. Fala sim, pô, ele cumprimenta, ele mandou bom dia. Hoje ele não deu buenos dias, deu bom dia na hora que chegou. Não dá. Então nota meio para o Héctor Hernandes. Eu não consegui colocar o Félix como o pior da partida, ao tempo que o Héctor Hernandes nada. E a única chance clara que o Héctor Hernandes teve, tentou limpar o cara, limpou de novo, então perdeu o tempo da bola total, numa chance que poderia ceder o empate aí pro Corinthians. Dos caras que entraram, eu achei que os que entraram até que fizeram razoáveis, melhores do que os caras que estavam em campo, né? Martínez, tô dando nota 4, Gustavo Henrique nota 5, achei que o Gustavo Henrique entrou bem. Carrilho nota 6, foi o melhor de todos que entraram, foi bem. É questão de tempo pro Carrilho acabar virando o titular do Corinthians. Mateuzinho nota 5, também achei que o Mateuzinho não entrou mal não, teve uma chance, uma finalização na trave, num lançamento em profundidade, que se ele olha um pouquinho pra área ali, mas é pedir demais, né? Correr e pensar ao mesmo tempo, o Mateuzinho não dá, né? Se ele olha pra área, o Yuri Alberto estaria chegando cara a cara ali pra poder errar um gol histórico. Ele poderia ter tocado pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto nota 4, porque entrou, se posicionou bem, teve um lance que ele consegue roubar a bola ali no finalzinho, tá bom? É isso aí que eu posso falar pra vocês aqui, tá? Olha que eu marquei aqui, ó, 40 minutos do primeiro tempo, primeira finalização do Corinthians, né, defesa do Rossi numa jogada do Igor Coronado, uma jogada boa, inclusive. Ai, gente, eu não tô aguentando mais, essa temporada tem que acabar. Quando acabar, não é o jogador que vai entrar de férias, sou eu que vou entrar de férias. Nossa, vocês não vão me achar nem com GPS aqui. Nossa, esquece, eu vou ficar tirar uns 2 meses aqui, não vou nem aparecer, vocês vão achar que eu morri. Então não vão me achar nem em rede social e nada, porque eu não aguento mais. O Corinthians tem que sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que eu acho complicado nesse momento, e tem que, sei lá o que dá pra fazer nas Copas. Mas tamo vivo, né? Essa que é a parte boa. Tamo vivo na Copa do Brasil, porque basta ganhar do Flamengo em casa por um gol de diferença, que a gente leva pros pênaltis, e quem sabe belisca uma vaguinha aí pras finais da Copa do Brasil, e ainda tem Copa Sul-Americana, nem sei como é que a gente tá vivo nas Copas, você sabe, não sabe, nem Freud explicaria isso aí.
Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso aí tudo ajuda a gente demais aqui a continuar existindo. Tô falando de coração mesmo, agora. Clica no joinha. Ah, não gostei de você. Pô, gostou sim. Se veio até aqui, você gostou. Entendeu? Deixa o like. Não gostou mesmo, assim, você tem certeza? Então deixa o dislike. Aí tudo bem. Mas é muito importante você mandar um pix aí se você tiver condição, tá? Tá na descrição, tá no primeiro comentário fixado. Isso aí ajuda demais a gente pagar as contas do canal, conta de internet, conta de luz e tal, né? Se quebra alguma coisa, esse microfone aqui é caríssimo, meu Deus, você tá me escutando bem? Porque esse microfone é caro, deve custar bem. Se quebrar, já vai todos os pix do ano inteiro, primeira dama, né? Ai, é isso aí. Chega, né, primeira dama? Chega. Ah, manda o valeu também. A primeira dama tá fazendo um coraçãozinho aqui atrás. Achei que ela tava falando que me ama atrás das câmeras. Na verdade, ela quer o valeu aí, se por acaso você tiver condição. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein? Olha só, a arminha.